Veja-se aceito diante de Deus pelo sangue de Jesus. Então, humildemente, dependendo do Espírito Santo, vá se entregando dia a dia pela graça e se santificando mais e mais, acrescentando galardão, boas obras pela graça. Jamais volte ao início de tudo, tentando ser aceito, aprovado ou abençoado pelo seu desempenho atual. O seu desempenho atual é para ser confessado e santificado pelo Senhor, não como mérito ou como salvação. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos preciosos irmãos, estamos aqui com a parte 6. O tema cilado do desempenho, minha Bíblia está aqui aberta em Romanos, capítulo 9, do 30 ao 32. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça, sim, mas a justiça que é pela fé. Ou seja, declarado justo, perdoado e salvo por Deus, através da dependência da morte e ressurreição de Cristo. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Amados, a entrada, a porta é o Senhor Jesus e o seu está consumado. Sem essa entrada, não existe nem boas obras, porque antes do Espírito Santo entrar em nós, nem existe boas obras. O que existe é tentativa de boas obras, mas sempre com uma intenção de trapo de imundícia, Amados, é claro que a fé salvífica, a fé genuína, ela é acompanhada de boas obras. Tiago fala sobre isso. Mostra-me a tua fé pelas suas obras, A fé genuína, ela tem obras. A fé sem obras é morta. Então existe uma fé religiosa que não está nem aí com as obras, Então essa não é a fé salvífica genuína. A fé genuína ela é acompanhada de boas obras, mas ela também é esclarecida que essas boas obras não o justificam, que ele foi justificado pelo sangue. Então, as boas obras sempre serão um efeito de uma fé esclarecida e genuína. Aonde há uma dependência diante de Deus para ser aceito, salvo e abençoado pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo continua santificando e o fruto e as boas obras serão cada vez mais frequentes. A santificação continua na vida daquele que começa pela fé e continua pela fé de que em Cristo ele foi aceito, salvo e abençoado. Enquanto o homem depende diante de Deus completamente para ser aceito, salvo e abençoado do sangue de Jesus, o Espírito Santo estará dando um segundo presente, que é a santificação, melhorando as obras. Como diz lá em Jeremias 15:11, certamente eu te fortalecerei para o bem. O fruto do Espírito Santo vai brotando e essa pessoa vai se tornando capaz de pensar diferente, falar, agir diferente. Essa mudança, ela não é uma condição para a salvação, mas é um efeito na vida daquele que tem uma fé verdadeira. Se alguém diz que tem fé, mas não pratica a justiça, ele não tem a fé bíblica, porque a fé bíblica o levará à justiça, ao desempenho mudado. Esse desempenho mudado é uma evidência de que ele realmente creu e continua crendo que em Cristo ele foi aceito. Porque o Espírito só continua trabalhando na vida daquele que está confiando em Cristo como seu pagamento diante de Deus. Amados, isso não é um jogo de palavras. Isso é a diferença entre a teologia que vai te levar para o céu ou para o inferno. Se você crer errado, você pode perecer naquele dia, porque você vai chegar diante de Deus e confiou nas suas obras para ser aceito e salvo. E elas não te justificarão, como aconteceu aqui com Romanos. Eles disseram para Paulo, nada disso de confiar em Jesus para ser aceito por Deus. Nós vamos tentar pela nossa obediência pessoal. Então, eles não conseguiram a salvação, porque pela obediência pessoal nós falhamos e a lei exige obediência total, perfeita, o tempo todo, e a lei não fornece isso. Quem fornece isso é o Espírito Santo, que é dado àqueles que reconhecem que são pecadores e que recebem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A porta de entrada para o Espírito é crer que Cristo e sua obra nos salvam. Não existe outra entrada. Quem não entra pela porta é ladrão, é salteador.
Não tem como entrar para a família sem entrar por essa porta. E a porta é o está consumado de Jesus na cruz do Calvário. É assim que ele se tornou o nosso Salvador, vencendo os nossos pecados na cruz. Então, quando nós compreendemos isto, realmente a nós foi revelada a salvação. Há muita gente que está na igreja e que se você perguntar, hoje eu não me sinto salvo, né? Isso me lembra de uma senhora de quase 90 anos, ao qual eu ia visitar na sua casa para levar a ceia. E eu ia lá visitá-la junto com a missionária Gisele. Nós tínhamos um carinho muito grande para aquela irmã. Ela tinha em torno de 90 anos. E ela, desde menina, tipo 8, 9 anos, ela ia na igreja. Então ela tinha, por exemplo, 80 anos de igreja. Quantos cultos ela deve ter assistido, eu não sei. 80 anos de igreja é muito tempo, né, irmãos? É uma vida, né? 80 anos de evangélica. Então eu cheguei nela e disse assim: irmã, por que você acha que Deus deve te salvar? Quando você partir daqui, Deus vai abrir a porta do céu e dizer que você pode entrar. Por quê? Aí ela disse: olha, se eu não entrar no céu, aí já é muita sacanagem. Depois de todo o bem que eu fiz esses anos todos. Aí eu falei: não, mas ninguém vai ser salvo pelo bem que fez. Nós somos salvos pela graça através da fé. Ela falou: sim, mas eu também tenho feito muitas coisas boas. Então você pode entender que essa mulher esteve há 80 anos na igreja e não entendeu como ser salva. Ela estava misturando a salvação com desempenho. Ela não entendeu. 80 anos de igreja e ela não entendeu que ela não pode misturar as obras dela com as obras de Cristo para ser salva. Que para ser salvo tem que ser as obras de Cristo só. Somente pelo sangue, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do está consumado. Eu não posso acrescentar as obras de Cristo mais as minhas obras para me ser salvo. As minhas obras que são produzidas por Deus, né, que são produzidas no Espírito, elas servem para galardão, ornamento de doutrina, bom testemunho. Mas elas não aumentam a minha salvação. As boas obras não podem ser somadas às obras de Cristo para que eu seja salvo, aceito, abençoado. É claro, amados, que se eu fui salvo e começo a cometer más obras e não me arrependo, o inimigo vai ter brecha e vai estragar tudo? Sim. Se depois de salvo eu andar na carne, dar lugar ao diabo, isso não vai atrapalhar as bênçãos? Vai. Isso não vai atrapalhar a salvação? Vai, porque é uma continuidade, né? Fui salvo em Cristo, sou mantido salvo no Espírito, andando no Espírito. É humilde, temor humilde. Então, quer dizer, essa confirmação no Espírito, ela é importante sim, mas não para ser salvo, entende? É muito importante você sentir e perceber essa diferença. O andar no Espírito coopera com você ser abençoado, mas já é o agir de Deus. Entende? Aquilo que começou em Cristo está continuando no Espírito. Se você anda no Espírito e pratica boas obras, não vai dar lugar ao inimigo, vai ter mais facilidade para Deus operar na sua vida. Há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Se depois de salvo eu ando no Espírito, é certo que eu vou dar mais lugar ao Espírito e Deus vai me abençoar mais e vou manter salvo. Mas isso não quer dizer que foi a condição para que Deus me aceitasse e me salvasse. Isso foi o efeito. Entende? E mesmo ali, onde eu estou andando no Espírito e Deus está tendo liberdade na minha vida, e onde Deus está me abençoando mais e mais, operando através da minha vida, eu e você vamos falhar. É ou não é, meus irmãos? Nós não acertaremos sempre, até por pensamento, né? Uma preocupação, um julgamento, alguma palavra, a gente peca. Então aí como é que ficaria? Né? Então quer dizer, o desempenho ele está sendo melhorado, e isso é uma coisa muito boa, e eu incentivo você a andar no Espírito e praticar boas obras, mas que você nunca faça isso um fundamento para salvação, aceitação, porque você na verdade vai ser aceito pelo sangue de Jesus. Quando você acerta é porque Deus te ajudou, o Espírito Santo te fortaleceu. Quando você erra, Jesus está ali para te perdoar, te fortalecer, te curar naquela área para que você pare com aquele pecado, porque ele não só te perdoa, mas ele te convence de uma maneira
em que você sente nojo e quer parar com aquilo. Essa é a característica de uma fé verdadeira. Uma pessoa que só confessa e continua fazendo, não tem temor, uma pessoa que só confessa e não se importa com as boas obras, ela não tem o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus não se conforma apenas em confessar, fazer de novo, não. Esse não tem o Espírito. Aquele que tem o Espírito, que convence ele do pecado, justiça e juízo, ele quer, além do perdão, ele quer a libertação, porque é a mesma graça que perdoa, é a mesma graça que nos liberta do amor ao pecado. Então, são evidências de salvação as boas obras, o nojo ao pecado e o abandono, mas é o abandono gradativo do pecado. Ninguém há que chegou nessa terra a um nível de santificação tão grande que não peque mais. Uma santificação sem pecado, ela é o desejo de todo crente. O crente não quer pecar, mas isso não existe. É só pelo sangue mesmo.